Vamos tentar fazer aí, né? Se é o último vídeo da noite ou o primeiro vídeo da madrugada. Vai saber, né? Essa parada aí. E nós falamos já em alguns vídeos sobre a bacia do Paraguai. Já temos no nosso canal vídeos 2 sobre a bacia amazônica. Temos 2 vídeos sobre a bacia do Paraná e 1 sobre a bacia do Prata em geral. E temos uma série da transposição do São Francisco, onde dentro dos 3 vídeos, eu acho, ou 4, nós falamos sobre a bacia do São Francisco, as mais importantes do Brasil. E vamos falar agora da bacia tocantinense, ou também chamada bacia do Tocantins-Araguaia, por causa das 2 artérias fluviais principais. O rio Tocantins, não é? Que ao que parece significa na linguagem indígena bico de tucano, se não for isso também vai ser agora. E aí o rio Araguaia, com mais de 1.900 quilômetros de extensão, e o rio Araguaia, com mais ou menos 2.600 quilômetros de extensão, não é? Até a Foz. Na realidade, Tocantins é um complexo Tocantins-Araguaia. Depois, quando eles se juntam os 2 rios, não é? Na região do Bico do Papagaio. Lembrando que eles cruzam principalmente o bioma de cerrados. E agora vamos dar nome aos bois aqui para que você entenda alguma das situações. Nesta região aqui você tem o Rio das Mortes, nome tenebroso, hein? Já estamos a 0 hora da sexta-feira 13, né, filhão? Sabe como é que é a parada? Vai que aparece aquele bonequinho malévolo do Chuck lá, Chuck Norris. Então, Rio das Mortes, o Rio Araguaia. O Araguaia, quando ele faz a trilha de Bananal, ele tem um braço aqui chamado de Rio Javaés, que é o braço menor do Araguaia. Então, essa ilha aqui é a maior ilha fluvial do mundo, desculpem. A ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. Se não me engano, uma área de mais de 20.000 quilômetros quadrados. 15 reservas indígenas ou aldeias indígenas. Eu não me lembro que programa que eu vi, em que rede de televisão que foi há pouco tempo, que os últimos fazendeiros que criavam gado lá na Ilha do Bananal foram obrigados, já tinham sido obrigados a retirar o gado lá da Ilha do Bananal. Aí foi aquela coisa, aí o pessoal dizia: o que a gente vai fazer? Vamos ter que levar para outros pastos longe. Mas já tinha sido ganho, já fazia tempo essa questão do Bananal. Não vou entrar nesse mérito aqui, ok? Tanto é que também eu vou falar de outra situação que aconteceu política e não vou entrar no mérito. O dia que eu tiver mais tempo eu te gravo um vídeo só para falar sobre isso aí. Bom, filhão, então aqui Araguaia, aqui o rio Tocantins. Vamos começar por aqui. Aqui é um lago chamado Lago da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa, na confluência dos rios, do Rio das Almas, Tocantins, e o rio Maranhão. Maranhão, o estado está aqui, o rio está aqui. Esse lago de Serra da Mesa, ele é um lago que é o 5º maior lago de hidrelétrica do Brasil. 5º. Ele tem um volume de água o dobro de Itaipu. Itaipu tem 29 bilhões de litros, né? 29 bilhões de metros cúbicos e se não me falha a memória, esse aí tem 55 bilhões. Então é muito mais água do que Itaipu. Entretanto, gera 11 a 12 vezes menos energia, enquanto Itaipu tem uma eficiência energética violenta, porque com o 7º maior lago do Brasil, que está em Itaipu,
ela gera 14 mil megawatts, ali gera 1.275 megawatts. Essa usina, ela foi feita para gerar energia para Brasília. E ela passou por um processo realmente interessante ali, os ambientalistas caíram em cima, principalmente além dos impactos tal. O pessoal diz que ali as águas são alcalinas e por ser assim não tem a propensão de juntar insetos ali, como pernilongos, muriçocas e outros. Não vou entrar nesse mérito, aí um biólogo pode falar melhor do que eu, um químico também. Mas o que nós queremos dizer é que houve submersão de sítios arqueológicos importantíssimos no estado de Goiás, não é? Esses sítios arqueológicos que datavam ali, mostravam a história do homem pré-cabralino ou pré-colombiano naquela região, já de 8, 9, 10 mil anos. Quer dizer, interessantíssimo para o estudo, mas aí o desenvolvimento fala mais alto. Não vou entrar no mérito de questão, meu filho, pelo amor de Deus. Aqui nós temos a capital, que é a cidade planejada de Palmas. Você sabe bem que o estado de Goiás foi dividido em dois pela Constituição de 1988. Aliás, a Constituição de 88 foi a última divisão territorial brasileira. E o estado, desculpem, de Goiás foi dividido em dois. O sul, a parte sul de Goiás, ficou com o nome de Goiás, cuja capital é a cidade planejada de Goiânia, que foi inaugurada em 1943. E o estado, a parte norte de Goiás, que está ligado aos cerrados, mas também já tem também os babaçoais, aquela coisa toda, ficou sendo o estado de Tocantins, cuja capital foi criada em 89 apenas, Palmas, e ela passa a ser capital em 90. Se não me falha a memória, a primeira capital de Tocantins foi Miracema do Norte. Se eu estiver enganado, não vão me crucificar, creio eu. Já mais de meia-noite, meia-noite e 13, meu amigo, não estou aguentando mais, creio eu. Então é o seguinte, filhão, aqui você tem uma cidade muito grande no Maranhão, chamada Imperatriz. Lembro que teve uma época que Imperatriz do Maranhão e Fernandópolis, aqui onde eu moro, área 017, tinham ligações aí por causa da questão de frigoríficos, muito grande. Muita gente daqui trabalhou lá e vice-versa. E aqui nós temos Xambioá, meu filho, Xambioá. Não vou falar nesse vídeo, até porque não temos tempo, mas você já deve ter escutado o seu professor de História e Geografia falar da famosa guerrilha do Araguaia de 1974, onde, se não me falha a memória, de 80 guerrilheiros que ali estavam, menos de 20 sobreviveram. Dentre eles José Genuíno, que já foi presidente do PT, já foi deputado federal. E ali, posso estar enganado, a guerrilha era comandada por um sargento do exército, um sargento negro com uns 2 metros de altura, chamado Oswaldão. E aí deve ter bom, obras sobre a guerrilha do Araguaia tem várias, mas um dia eu vou pegar aqui e vou fazer uma pequena aula aí de 2, 3 vídeos para explicar essa guerrilha do Araguaia, as operações, Operação Papagaio, Operação Sucuri, Operação Marajoara, operações que aconteceram ali e que arrebentaram com a guerrilha naquela região, ok? Mas hoje não é o dia agora, não é a hora. Depois, esta região, essa cidade aqui em vermelho, antes que eu esqueça, essa cidade aqui em vermelho, olha o nome, São Félix do Araguaia. Também tem situações aqui, filhão. Situações políticas aqui na época do governo militar. Vamos falar sobre isso. Não hoje, um dia que tiver com tranquilidade. E aqui Marabá, no Pará. Marabá, e aqui a gigantesca usina hidrelétrica de Tucuruí. Não me lembro se acho que é o segundo maior lago do Brasil. Primeiro é Sobradinho, segundo acho que é Tucuruí, terceiro é Balbina. Se não for isso também, não vai me matar por causa disso não, filhão. Tucuruí já foi a segunda maior hidrelétrica do Brasil, hoje é a terceira maior hidrelétrica do Brasil e a quinta do mundo, tá?
ficou atrás aqui no Brasil de Itaipu, que é binacional, da Cararaô ou Belo Monte no Rio, na curva do Xingu, que já falamos aí, que é a segunda, depois vem Tucuruí. E Tucuruí, ela foi criada para gerar energia para o famoso Polo Carajás, no sudeste do Pará, e também para a capital Belém, filha. Tá? Todo mundo sabe disso. Nesta área aqui, então, nós temos o Polo Carajás, cuja administração é pela Vale, ou Companhia Vale do Rio Doce. Você já temos um vídeo só sobre esse polo mineral, filhão. É só procurar no canal, nas playlists, polos minerais, ou minérios, recursos minerais, não sei. Aqui, filhão, eu me lembro uma vez que caiu no vestibular e eu ria na sala de aula. Eu não sei, cara, o que os caras pensam. Nesta área aqui, ó, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará. Depois eu vou falar sobre essa área aqui, ó. Essa área eu vou falar daqui a pouco. Bahia. Eles criaram o termo Mapitoba. Foi o primeiro termo que foi criado na Unesp, não me lembro onde. Mapitoba. Talvez toba em alguns lugares não seja absolutamente nada. Entretanto, aqui no interior paulista, em algumas regiões do interior brasileiro, o pessoal sabe ao que se refere. E muitas vezes é escatológico. Aí acho que os caras ficaram meio sem graça. Aí mudaram o nome para Matopiba. Aí, em vez de Mapitoba, ficaram Matopiba, para mudar o nome. Mas é a mesma coisa. Na realidade é uma área de grande expansão agrícola também. Nessa área, a expansão da soja, a expansão dos grãos, que acontece nessa área. E aí é o seguinte, filhão. Esta região aqui é a região famosa chamada Bico do Papagaio. Olha a Xambioá aqui. Essa área é uma área de tensão fundiária e foi a área que ocorreu em 1974, a famosa guerrilha do Araguaia. Já falamos aqui, estamos repetindo para que isso fique na sua cabeça, até porque isso pode cair numa prova de história, tá? Das grandes faculdades. Bom, filhão, temos aqui então, outra coisa, Palmas, ela tem essa localização e próxima ao Rio Tocantins aqui mesmo, para amenizar um pouco a falta de umidade no ar. Você sabe que a região centro-oeste, Brasília, né, Palmas, ali, a falta de umidade é muito grande. Se bem que aqui no interior de São Paulo é a mesma coisa. Eu só queria saber uma coisa: em Brasília, quando chega a determinado índice, acho que 10 ou 11%, não tem aulas. E aqui no interior de São Paulo continua. Se já teve a 8%, continua a aula. Qual é a diferença? O professor de Brasília, ele é mais resistente? Então alguma coisa deve estar equivocada em todo o processo, né? Então é o seguinte, filhão. Temos aqui então a bacia tocantinense. Lembrando aos senhores uma situação. Cuidado com isso nas provas. A maior bacia do Brasil é a bacia amazônica. Só que ela abrange grande parcela da América do Sul. 7 milhões de quilômetros quadrados. Ponto. O maior rio do Brasil é o rio Amazonas. Mais de 6.500 quilômetros. Ponto. O maior rio totalmente brasileiro é o rio São Francisco, com quase 2.600 e pouco, 2.700 quilômetros quase. Ponto. Agora, a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, com uma área de 970 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, é a bacia tocantinense ou a bacia do Tocantins Araguaia, filhão. Cuidado com isso, isso é clássico nos concursos, tá ok? Então você pega o Tocantins, que atravessa Goiás, atravessa o estado de Tocantins e pega esta região aqui também do Maranhão. Cuidado com isso, saindo aqui, juntando-se aqui no estado do Pará. Cuidado com isso, e depois ele segue. Né? Então você tem que ter muito cuidado com essas situações. Professor, o que é isso aqui? Que parece que tem uma coisa que o senhor fez, parece aqui uma sobrancelha. Não é sobrancelha, filhão. Isso aqui é o famoso espigão mestre.
Espigão Mestre. Na realidade, é uma formação de relevo ali que você abrange o estado de Goiás, se não me falha a memória, Tocantins, Bahia e Piauí. Posso estar enganado, mas são esses estados que são abrangidos pelo Espigão Mestre. Mas qual a importância disso? Lembrem-se que em algum lugar do passado eu disse o seguinte: dentro de vários projetos de transposição, de vários projetos de interligação de bacias hidrográficas, existe um projeto de fazer a ligação desta bacia aqui, que é tocantinense, com a bacia do São Francisco. Na realidade, o Espigão Mestre, ele é um divisor de águas da bacia do São Francisco e da bacia tocantinense. E com algumas obras de engenharia, logicamente muito bem feitas, poderíamos ter então a ligação das duas bacias. Temos também pessoas que dizem muito de transpor as águas da bacia tocantinense, principalmente do rio Tocantins, para as áreas mais áridas do semiárido, ou áreas do semiárido, para, ao invés de desviar apenas somente do São Francisco, criar canais que serviriam para irrigar áreas gigantescas, principalmente no oeste e do nordeste. Então ficam-se aí essas situações. Então aqui a bacia tocantinense, que poderá cair nos vestibulares de vocês, não é? Próximo a Palmas nós temos também outra usina hidrelétrica que gera mais ou menos 920 megawatts, eu acho, que é a usina Luiz Eduardo Magalhães, que gera também aqui no Rio, é também importantíssima no Rio Tocantins, gera energia para Palmas e outras cidades lá da região do estado de Tocantins. Cremos então que com dignidade temos passado para vocês alguma coisa que vocês possam aproveitar dos vestibulares. Como nós falamos, esse canal é gratuito, o intuito dele nunca foi de lecionarmos, infelizmente a pandemia fez com que fizéssemos isso para os nossos alunos, e aproveitando também porque achamos que o acesso é democrático, o acesso ao conhecimento tem que ser democrático, e fica para aqueles também que são nossos fiéis seguidores aí, e que muitas vezes agradecemos inclusive os elogios que recebemos de pessoas que nem sequer conhecíamos ou conhecemos pessoalmente, mas esses elogios realmente fazem com que nós possamos continuar nessa guerrilha, né? Que não é uma guerrilha ideológica de esquerda, direita ou centro, mas a guerrilha real da educação, da informação, trazendo para vocês aí, para que vocês possam utilizar da melhor forma possível. Tamo junto, fião. Como eu sempre falo, Natal chegando, e ele, ho, Papai Noelvis, né? E se ele fosse o Papai Noelvis ali com aquele charutão, né? Parker, quero fotos do Homem-Aranha, como diria Papai Noel Jameson. Tamo junto, fião. Eu tô chapado já, não é possível. Já é, você tá fazendo um negócio desse no vídeo, que coisa horrorosa.